Chegou a hora de matricular o filho na educação infantil. Estou querendo colocar numa escola montessoriana, mas estou com muita dúvida. O que é esse método Montessori? Será que isso funciona mesmo? Será que as crianças lá aprendem? Olha, se você quer saber tudo sobre o método Montessori, essa coisa maravilhosa da educação infantil, fica com a gente até o final desse vídeo. Salve, amantes da pediatria! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque, o podcast de pediatria mais sensacional desse Brasil. Eu sou Cristiano Moraes, pediatra, trago para vocês, mamães, sempre assuntos de relevância com convidados maravilhosos. E comigo aqui hoje, uma especialista em método Montessori, que vai falar tudo sobre isso com a gente. Então, minha queridíssima convidada, Renata Lacerda, seja muito bem-vinda. Obrigada, olá para todos. É um prazer estar aqui. Que maravilha, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Maravilhoso esse episódio, tenho certeza que a gente vai esclarecer muito sobre Montessori, que você é uma apaixonada com isso, né? Isso é verdade, isso é verdade. Mas aqui, me conta, nem sempre foi assim. Antes você era jornalista e resolveu dar uma virada de página aí. Conta um pouco da sua história pra gente. Como é que o Montessori chegou na sua vida? Foi uma guinada mesmo. Eu me apaixonei tanto por Montessori que eu mudei toda a minha vida por conta disso, né? Eu trabalhei 10 anos como jornalista em vários veículos. E aí, como mãe, eu comecei a estudar educação, né? Como jornalista, na minha última editoria, porque eu fiz um pouquinho de tudo no jornalismo, mas um pouquinho antes de eu deixar o jornalismo, eu estava atuando na área de educação, então fazia parte do meu cotidiano falar de educação de filhos, ainda que eu não tivesse filhos, conversar com pediatras, com profissionais de saúde, profissionais de educação. Então era um assunto que me interessava, né? Quando eu me descobri grávida, eu fui estudar um pouquinho mais e meu filho já tinha nascido quando eu conheci Montessori e a princípio eu comecei a estudar Montessori para ser uma mãe melhor. Eu era, inclusive, uma pessoa muito desconfiada, por isso que eu entendo essas mães que têm dúvidas, né? Então, quando eu li esse negócio de quartinho no berço, eu falava assim, não, gente, mas criança tem que ter limite. Eu era muito desconfiada. Tá na moda, deve ser um negócio esquisito. Como assim? Não tem berço? Eu fui essa pessoa desconfiada, essa pessoa da dúvida. Mas, à medida que eu fui estudando, eu fui me apaixonando mesmo, como você falou, e foi criando uma indignação do tipo, gente, as pessoas precisam saber que isso existe. Como assim, boa parte, se não todos, porque eu sou apaixonada, eu diria todos, né? Mas pra gente fazer um pouquinho por baixo, como assim, quase todos os problemas da educação já tem uma solução testada e aprovada e comprovada e ninguém sabe disso, né? Então foi dando esse comichão, assim, da educação, né? Eu também sou professora, né? Já vinha, mas aí eu trabalhava com adultos, trabalhava com ensino de língua estrangeira, de língua de português como segunda língua. Então, eu não me via na educação tradicional. E aí eu falava, eu não me vejo na educação, não me vejo numa escola, não me vejo em sala de aula. E aí, quando eu estudei Montessori, eu percebi que o meu problema não era educação, mas essa educação tradicional que a gente faz hoje. E aí, quando eu vi que tinha solução, e uma solução maravilhosa, aí eu fui migrando mesmo do jornalismo cada vez mais para a educação e não volto atrás hoje. Então, hoje você não faz mais jornalismo? Não oficialmente, né? Mas de vez em quando a gente escreve um texto para as redes sociais da escola, a gente escreve alguma coisa para... Mas sua função hoje é? Hoje eu sou diretora pedagógica do Espaço Montessoriano Morada do Mundo, aqui no centro de Vila Velha. Que maravilha. Minha história com a Renata é a seguinte. Eu fui uma criança meio considerada rebelde, quase como um delinquente juvenil. Gostamos dessa. Cuidado que eu agora tenho testemunha. E sempre fui muito questionador da escola em que eu estava inserida. E quando eu digo isso, eu digo em toda a minha vida. Uhum. Lá atrás, que eu tenho memórias desde lá da infância, ensino fundamental, médio, tudo. Uhum. E me senti um pouco, assim, esquisito. Aquilo não fazia sentido aquilo, Não né? faz, né? Vamos combinar? Então, e aí quando veio o Caio, eu falei, poxa, eu quero dar alguma coisa diferente pro Caio. E aí comecei a pesquisar escolas que tivessem uma pegada diferente. E não encontro. Não encontro essas escolas. E aí a Fatinha, minha esposa, começou a estudar. Falou, olha, tem um negócio muito legal. O que você chama de método Montessori? Eu sei tudo disso. É aquele negócio que tem uns móveis baixinhos assim, que você coloca em casa e é isso. Isso aí não vai resolver meu problema, não. Ela, não, vem cá, deixa eu te apresentar. E aí comecei a estudar Montessori. Opa, tem um diferencial aqui.
porque tinha muito de realmente teorias de neurodesenvolvimento aplicadas à prática, né? E eu gostei dessa parte e comecei a estudar muito sobre neurodesenvolvimento. E aí, no meio de uma pandemia, lembra disso? Nós encontramos a Renata, que estavam aí às vésperas de inaugurar a Morada do Mundo, a escola. Isso, a pandemia veio 2 semanas antes da nossa inauguração oficial e aí adiou tudo por 1 ano. Isso. E aí nós fizemos uma videochamada com você para você apresentar o que era o método Montessori e a escola. E aí, é óbvio, de cara nós mergulhamos nisso daí, o Caio entrou. Foi uma experiência maravilhosa na nossa vida enquanto pais e na dele, enquanto criança Montessori. Já falo com vocês, eu não tenho aqui nenhum conflito de interesse, não estou fazendo nenhuma propaganda, não vou receber nada por isso, mas é porque realmente foi um diferencial nas nossas vidas. A gente fica tão feliz. E o Levi vai entrar na escola, é óbvio, a gente está esperando só chegar o ano que vem, vai fazer um aninho para a gente colocar lá. Então eu queria compartilhar com vocês essa experiência. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, então, o que é o tal do Montessori? Quem foi Maria Montessori e qual que é a filosofia dela? Fala um pouco para a gente. Em primeiro lugar é isso, né? Montessori é um sobrenome que veio da Maria Montessori, que muita gente acha que também se espanta quando descobre que foi um método que foi feito por uma mulher, né? Então, era uma italiana, ela era médica, ela era psiquiatra e ela começou a atender crianças... A gente diz uma espécie de orfanato, mas na verdade eram crianças que eram abandonadas em clínicas psiquiátricas por vários motivos. E aí você tinha desde desenvolvimentos atípicos até crianças que eram órfãos mesmo e não tinham com quem ficar e acabavam ali todas misturadas e misturadas aos adultos. Então ela se interessa muito nessa mente em desenvolvimento e à medida que ela vai trabalhando com essas crianças, ela percebe que a questão principal da saúde mental dessas crianças era educativa, não era em termos de intervenção médica. E aí ela vai migrando, e aí é muito engraçado porque a Montessori ela fugiu da educação durante muito tempo, também assim como eu, não que eu esteja me comparando a ela, né, mas esse ponto de convergência para mim é interessante, porque na época dela, as mulheres... quando trabalhavam, eram apenas como professoras e até se casarem, né? Então, ela já foi uma das primeiras mulheres que conseguiu cursar medicina. O ensino médio dela foi numa área de exatas, em matemática e física, que também já era um ponto muito fora da curva. Nós estamos falando de uma mulher que nasceu em 1870, né? Então, a gente não está falando... Se isso, né, já seria difícil há 50 anos atrás, né, nós estamos falando há muito tempo atrás. É uma mulher que, no final de 1890, eu não lembro a data certa, se era 899, 98, ela já discursava falando sobre como as mulheres deveriam e poderiam, né, porque ela também defendia isso medicamente, exercer qualquer trabalho, os mesmos trabalhos que os homens, defendendo, inclusive, que elas ganhassem o mesmo salário para isso. Nós estamos falando de um discurso que aconteceu antes da virada de 1900. Então, foi uma mulher realmente muito revolucionária que odiava que o método se chamava método Montessori. Porque ela jamais deu o nome dela para nada, né? Ela falava que ela tinha desenvolvido uma pedagogia científica. E a primeira publicação dela, da experiência dela com escolas, porque obviamente ela foi migrando até que ela abriu a primeira escola, que ela inclusive não chamava de escola, ela chamava de Casa das Crianças, porque entendia que ali tinha que ser o lar dessas mentes em desenvolvimento. E ela fazia muitas críticas à educação tradicional. Ela já falava, olha, o que eu fiz foi observar as crianças. E aí eu descobri a mente infantil. Eu descobri a criança. O primeiro livro que ela publica contando essas primeiras experiências se chamava O Método da Pedagogia Científica. Só que esse livro, quando foi traduzido nos Estados Unidos, ele foi traduzido como O Método Montessori. E a Montessori ficava muito brava com isso. Ela falava assim, olha, eu apontei para a criança e vocês estão olhando para o meu dedo. Né? Então, assim, ela não gostava, mas ficou. Né? Ficou e hoje é um método escolar
A gente chama de sistema Montessori, porque tem um método, sim, escolar, de como aplicar isso no dia a dia para as crianças, com materiais concretos que foram produzidos, experimentados por ela. Mas é também uma forma de ver o desenvolvimento infantil, de entender o desenvolvimento desse cérebro. Tem uma questão filosófica até por trás de entender como encarar essa criança, como entender essa criança. E o mais louco é que o primeiro livro dela sobre isso foi em 1909, a primeira escola em 1907, eu acho que é isso. E ela passou 40 anos reescrevendo o primeiro livro. Inclusive falando, olha, eu fiz assim, aí aconteceu isso. Aí lá na frente eu percebi que isso aqui não era irrelevante, ou que isso só fazia sentido na realidade da Itália ou dos Estados Unidos. Então, é uma mulher que viveu na Itália, viveu na Espanha, viveu na Holanda, viveu 8 anos na Índia, passou temporadas nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra. Então, ela olhou crianças do mundo inteiro, em todos os níveis sociais, em todos os tipos de cultura, Ocidente e Oriente, e ela viu o que era comum a tudo isso. E aí, mais de 100 anos depois, nós estamos falando de 120, quase 120 anos depois, 110 anos depois, a gente tem os estudos mais recentes da neurociência comprovando tudo que essa mulher escreveu. Coisas que ela falou assim, olha, eu não sei exatamente como funciona, mas eu vejo que a criança funciona assim. E aí hoje vem a neurociência e fala de neurônio espelho e fala de uma série de mapeamento cerebral que comprova o que ela deduziu a partir da observação. Então, muita gente fala, um método tão antigo, né? É tão antigo e, ao mesmo tempo, muito moderno, né? Muito moderno. Eu acho isso sensacional dela. Exatamente isso que você falou. Passou-se mais de um século, passaram-se 100 e alguns tantos anos, até que a ciência tivesse tecnologia suficiente para provar aquilo que ela já tinha escrito um século antes, né? Então, assim, ela realmente foi uma mulher fenomenal, né? Uma coisa que você falou aí, que para mim pelo menos eu enxergo assim, que é o centro de tudo que ela fala, é que se você não enxergar a criança como centro de tudo, inclusive do aprendizado, do ensino, você nunca vai conseguir desenvolver o potencial que essa criança tem. Então, quando ela fala, olhe para a criança, não olhe para o meu dedo, e aí quando eu olho para a sala de aula tradicional, que eu vejo as carteiras enfileiradas, com uma mesa maior colocada ao centro, não é isso? É isso. Em que traz o professor como sendo o mais importante daquela sala. Não estou aqui de maneira alguma desmerecendo os professores. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, mas eu acho que já passou da hora da gente mudar isso, né? E como que é, então, a sala? Como é que ela é namorada do mundo? Como que é o espaço Montessori de uma sala? Como é que essas crianças frequentam lá? Bom, eu acho que é isso. Assim, tem muita filosofia por trás e tem muito estudo, né? Não é uma coisa simplesmente por uma invenção de moda, né? Ou para valorizar alguma coisa. Mas a dúvida das pessoas é justamente essa. Na prática, como é que funciona, né? Então, na prática, a gente tem alguns parâmetros para a organização dessa sala. O primeiro é parte do princípio de que existe na criança uma autoeducação. Né? Você não precisa ensinar a criança a andar, a comer. Você precisa dar uma educação alimentar, né? Mas a mecânica de como mastigar, como andar, como caminhar, até como falar uma língua, ninguém precisa de ensinar. Hoje eu e você, se a gente precisar aprender qualquer língua, a gente vai precisar de um professor. Mas qualquer criança, principalmente até os 6 anos, que for colocada num contexto de 2 línguas, ela vai aprender 2 línguas. E ela vai aprender a gramática da língua que ninguém ensinou para ela. Né? Quando a gente vê aquela criança que está aprendendo a falar e ela fala, eu amei, eu joguei, eu bebei. Sim. Né? Ela fala, eu comei. Aí a gente ri, porque de certa forma é um erro, mas percebe que essa criança ela fez um raciocínio lógico. Né? Sim, ela entendeu sim. Qual é a regra gramatical da conjugação verbal. O que faz a diferença no desenvolvimento da criança é justamente o ambiente em que ela está inserida. Se ela está num ambiente que ela não é nutrida, seja fisicamente ou seja cognitivamente, ela vai se desenvolver menos, ou com mais dificuldade, ou tendo que enfrentar mais obstáculos. Se ela está num ambiente que é rico culturalmente, ela vai aprender talvez mais fácil, ou mais coisas.
né? Falando bem didaticamente. O ambiente da escola, o objetivo principal de uma escola montessoriana é oferecer esse ambiente preparado para a criança. Um ambiente que seja rico o suficiente e seguro o suficiente para que a criança possa explorar e do mesmo jeito que ela aprendeu a andar, ela aprende a pegar um talher, né, um garfo e uma faca. Do mesmo jeito que ela aprendeu a falar a língua dela, ela vai aprender a ler e escrever. Dessa maneira orgânica, e a Montessori fala que a criança é um outro braço da humanidade. E a gente costuma tratar a criança como um projeto de gente, já diz a expressão. Né? A criança ainda não é ser humano. Parece um absurdo falar assim, mas a gente usa que a criança, olha, pensa que é gente, fala igual gente, é um pingo de gente, é um projeto de gente. Quer dizer, a criança ainda não é gente. Só que a gente sabe que a facilidade que a criança tem de aprender e o tanto que a criança tem para aprender, qualquer adulto teria muita dificuldade. A gente não é capaz de aprender com a facilidade e com o prazer que a criança tem. Então, aprender uma língua é difícil pra gente. Coloca meia dúzia de livros em outra língua para uma criança que já é alfabetizada, ela já vai te falar um monte de palavras que ela vai aprender sozinha. Conversa com essa criança em 3 línguas diferentes e ela vai estar falando 3 línguas. Então, o que a gente faz é isso. Primeiro, um ambiente seguro. Para uma criança poder explorar livremente o ambiente, obviamente esse ambiente tem que estar seguro e ela tem que ser capaz de explorar o ambiente. Então, você falou dos móveis baixinhos, esse seria o primeiro passo. Se os móveis são pesados demais, se as coisas não estão à sua vista, não estão ao seu alcance, ela não vai ser capaz de manipular. Né? Então, nós temos no Namorado do Mundo 2 salas, né? 2 agrupamentos, depois a gente pode falar sobre isso. E aí, na sala onde tem as crianças de 0 a 3 anos, a gente tem uma altura de mesa e cadeira. Na sala que atende as crianças de 3 a 6, a gente tem outra altura de mesa e cadeira. Não adianta dizer que está tudo baixinho, porque uma criança de 1 ano não tem a altura de uma criança de 6 anos. Né? Então, tem esse primeira preparação. A segunda coisa é que materiais que você coloca ali. Então, tem uma série de critérios para a escolha. Nada, nenhuma vírgula que tem naquele espaço, ele é à toa, ele é desprovido de propósito. Mas, para facilitar a visualização das pessoas, o que a gente faz é dividir a sala em áreas de conhecimento e em prateleiras baixinhas, em estantes baixinhas. E nessas estantes, nessas áreas de conhecimento, a gente tem materiais concretos e manipuláveis que a criança, ao manipular com aquilo ali, a gente chama inclusive de trabalhar, né? Porque a Montessori fala que o trabalho da criança é desenvolver o homem, né? Mas para muita gente a criança está ali brincando, né? Então, com aquilo que parece um brinquedo, ela fazendo aquilo que parece uma brincadeira, ela vai tirar algum conceito ou desenvolver alguma habilidade que aquilo precisa. Então, a gente tem, por exemplo, na sala de 3 a 6 anos, a gente vai ter uma área de vida prática, uma área de matemática, uma área de sensorial, uma área que a gente chama de conhecimento do mundo ou educação cósmica, e a gente vai ter uma área de linguagem. E aí, na área de linguagem, a gente vai ter materiais que vão ajudá-la no desenvolvimento da linguagem. E na área de matemática, a gente vai ter materiais manipuláveis que, manipulando, ela vai desenvolver algum conceito matemático. Na área de conhecimento do mundo, a gente brinca que é a área para a fase dos porquês, né? Ela vai aprender alguma coisa do interesse dela. Aí pode entrar noções de história, geografia, ciências, né? E aí, nas salas de 0 a 3 da Morada do Mundo, a gente tem, em vez de 5 áreas, a gente tem 3 áreas principais. Que a gente tem sensório e motor, porque é a idade do movimento. A gente tem também a área de linguagem e a área de vida prática. Né? Que se você quiser, a gente pode falar um pouquinho de algumas coisas, mas para não delongar muito na resposta. Basicamente é isso, a gente tem essas prateleiras fazendo essas divisões de áreas e materiais que são colocados ali, pensando naquelas crianças que estão ali. Então, a sala ela vai mudar de um semestre para outro, em termos dos materiais, porque uma criança de 1 ano não é a necessidade de uma criança de 2 anos. Ela vai mudar de uma turma para outra, porque a configuração da turma, a necessidade individual de cada criança vai mudar. Mas, basicamente, vão ser materiais concretos, manipuláveis pela própria criança, sem necessidade de um adulto mostrar se ela fez certo ou se ela fez errado,
porque os materiais contêm nele mesmo algum controle do erro. E o papel do adulto é preparar esse ambiente, pensando nas necessidades individuais de cada criança, e ensinar a criança qual é a maneira adequada de usar aquele ambiente. Legal. Então, não tem nada de carteiras enfileiradas, uma cadeira de professor, não tem isso. As crianças, inclusive, elas se movimentam livre dentro da sala? Movimentam livremente. Eu acho interessante que, assim, quando você pega o ensino tradicional, todas as crianças fazem a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, você vai ensinar uma coisa para todos têm o mesmo material, ou o mesmo caderno, o mesmo lápis, ou o mesmo material, e todos repetem a mesma coisa. Lá não é assim. Isso não acontece. Um dos princípios do Montessori é esse. Primeiro, que você vai ter um único material de cada. As crianças têm a opção de escolher em trabalhar individualmente com aquele material ou com algum colega. Então, ela pode trabalhar em duplo, em trio. Às vezes, existem algum tipo de movimentação na sala que acaba envolvendo a sala inteira. E aí, tudo bem. Mas isso é uma decisão daquela criança. E a gente tem a questão da possibilidade dela repetir aquilo quantas vezes ela precisar, por quanto tempo ela quiser. Então, não tem isso. Olha, agora já deu o horário da matemática, vamos passar para o português. Agora já deu aula do português, vamos passar para a matemática. Primeiro que você mata a curiosidade natural das crianças. E segundo... estou pensando numa palavra para também não ser muito agressiva. Mas, assim, é uma certa burrice você achar que você consegue dividir o conhecimento em áreas tão separadas. Para você conseguir dividir a matemática para ela ser só matemática, ou ela não vai fazer sentido nenhum, ou você está se enganando em algum nível. Porque você não vai fazer matemática se você não souber linguagem. Você não vai saber nada gramaticalmente, eu não estou nem falando de ensinar crianças conceitos gramaticais, mas a criança ela vai entender qual é a ordem das palavras, isso é um desenvolvimento de mente matemática. Ela entender que 13 é diferente de 31 é a mesma lógica, entre aspas, de você entender que uma grande casa ou uma casa grande são coisas diferentes. Então, são conceitos que estão interligados. Então, você pode pegar uma criança, por exemplo, que tem muito interesse nos materiais de matemática, e ali você trabalhar sensorial, e ali você trabalhar linguagem, ali você trabalhar outras habilidades que ela precisa. E a mesma coisa é isso. Às vezes a criança está super empolgada com uma atividade, está ali querendo fazer, repetir, você fala assim, não, acabou o tempo disso, vamos passar para o outro. E aí eu sempre gosto de trazer o exemplo que é assim, a gente não vira para um corredor profissional e fala assim, você vai correr de novo? Mas você corre todo dia, você já sabe como é que corre. Você já correu aquela Olimpíada, por que você vai correr de novo? Isso é inconcebível a gente falar isso para um atleta profissional. Sim. A gente não vira para um dançarino profissional e fala assim, você vai ensaiar de novo essa coreografia? Você não sabe já dançar? Você já não aprendeu? Ou então você vai passar 6 meses ensaiando todos os dias para uma apresentação, uma música de 3 minutos? Isso é inconcebível para a gente falar para um profissional de qualquer área. Mas para a criança a gente fala, você vai subir de novo essa escada? Não, o que você quer fazer lá em cima? Você já foi lá em cima. O que você quer fazer? Você não quer subir a escada. Sendo que a habilidade talvez de um atleta, né, de um profissional, tem um objetivo muito específico. Aprender a subir uma escada é para o resto da vida. É uma habilidade que qualquer profissão que ele tiver, ele precisa ser bom em subir uma escada. Sim. Mas você vira para a criança e fala, não, o que você vai fazer lá em cima de novo? O que você vai fazer? Você vai jogar esse mesmo jogo de novo. E ela está desenvolvendo a habilidade de controlar o próprio corpo, né? Principalmente na idade de 0 a 6. Então, a repetição é muito importante. E a gente sabe disso. Quando a criança aprende a pular, ela faz tudo pulando. No momento que ela dominou o pulo, ela vai aprender a subir em alguma coisa. Ela para de pular. Porque ela está desenvolvendo a habilidade de pular. Então, não tem como uma criança desenvolver as habilidades que ela precisa. E aí eu estou dando exemplos do movimento e do corpo, porque eu acho que isso fica mais claro da gente visualizar. Sim. Mas isso é verdade para crianças do fundamental, isso é verdade para coisas mais abstratas. Você só é bom de fazer uma redação se você fizer uma redação várias vezes. Né? Você só é bom de tocar um instrumento se você tocar o mesmo instrumento várias vezes. Isso serve para qualquer área do conhecimento. Então,
as crianças são do movimento. E aí, de novo, hoje a neurociência fala que quando você está em movimento, você aprende mais porque você acessa várias áreas do corpo ao mesmo tempo. Então, quando você coloca uma criança sentada para ela se concentrar melhor numa atividade, na verdade, você está como que, em vez de usar o cérebro inteiro, você está tentando isolar uma área do cérebro. Isso faz com que o aprendizado seja mais superficial e seja, às vezes, muitas vezes... não seja um aprendizado de verdade, né? Seja aquela coisa que ela memoriza naquele momento e depois ela esquece. Então, nós temos a média, né? De novo, isso varia um pouco de escola para escola. Mas, em média, a gente tem cadeira para metade das crianças da turma. E para que elas tenham também espaço para se movimentar. E temos tapetes, né? Então, assim, o material não vai a atividade não vai no chão. Então, mas ela pode escolher se ela quer fazer no tapete ou na mesa. Né? Ela vai até lá pegar o material, volta para guardar esse material, se movimenta livremente na sala. Algumas crianças vão precisar de mais movimentos, outras vão ser daquelas que vão ficar observando. Então, a gente não obriga uma criança, pega aqui o material agora e faz porque você ficou o dia inteiro observando o outro fazer. A gente sabe que vão ter crianças que vão aprender muito mais observando do que fazendo. Outras que vão se sentir mais seguras e vão aprender mais fazendo em dupla, em grupo, e outras que vão precisar de fazer sozinha. Então, se o ser humano é diferente um do outro, como que a gente espera que todos aprendam ao mesmo tempo, do mesmo jeito, a mesma coisa, no mesmo ritmo? Não faz sentido. E a gente sabe que não faz sentido, porque a gente já viu que não funciona. Né? Qualquer um que entra numa sala de aula tradicional vê que claramente aquilo não funciona para todo mundo. E por que não fazer um lugar que possa funcionar para todo mundo, né? Sim. Isso é interessante, mas é uma mudança de paradigma total, assim, né? Então, a gente fica pensando assim, por que insistem na educação tradicional? Não sei, né? Acho que culturalmente talvez seja muito difícil de você mudar, mas a gente tem que ir mudando aos pouquinhos, né? Tem algumas pistas, né? A gente, assim, esse lugar do professor sair do centro, porque a gente fala... O professor, ele é fundamental numa escola Montessori, né? Em momento nenhum, a gente diz que o professor é menos importante. Mas o trabalho dele é de bastidor. Um bom professor é aquele que não é visto, sabe? Então, a Montessori fala que você sabe que você está fazendo um bom trabalho como professor, que você fez o seu trabalho divinamente, quando as crianças são capazes de trabalhar sem você. E hoje em dia diz isso muito também das famílias, né? Você sabe que você criou uma boa criança quando a criança é capaz de fazer as coisas por conta própria, né? Se a criança sempre depende de você para viver, tem alguma coisa aqui que ela precisa desenvolver ainda, né? Mas é muito difícil para algumas pessoas perder esse protagonismo, mas principalmente a gente vive um sistema educacional, porque eu acho que a maioria dos professores davam conta disso, tá? Apesar do que muita gente diz, eu acredito que a maioria dos professores, inclusive, gostariam disso. Mas a gente vive num sistema educacional que é uma máquina de moer gente, e essa gente inclui as crianças e inclui os profissionais da educação também. Sim. Né? Então, você tem que atingir índices que muitas vezes são absurdos. Todo mundo dá pitaco na escola, né? Ninguém vai lá no seu consultório e fala assim, doutor, olha só, essa quantidade de antibiótico que você me passou, eu não concordo muito, não. Eu acho que a gente devia botar o dobro de antibiótico ou a metade do antibiótico. Ninguém questiona. Mas quando vem o professor e fala assim, olha, vamos fazer desse jeito, político, família, todo mundo se mete e decide como vai ser a escola. Dificilmente decisões nacionais sobre medicina não vão ouvir as entidades médicas para tomar uma decisão. Uma Anvisa, uma ANS, ela não vai decidir se tal procedimento deve fazer parte de um plano de saúde ou não, sem ouvir médico, sem ouvir enfermeiro, sem ouvir a classe de saúde. Mas eu não tenho, assim, a gente tem algumas exceções, mas de maneira geral, muitas decisões da educação são feitas à base da canetada sem consultar profissionais de educação. Entendi. E outra também que tem uma expectativa gerada assim por pais, por educadores, de que todas
as pessoas têm que chegar lá, eu digo pessoas, então, quer dizer, são pessoas desde criança, né? Elas têm que desenvolver, serem ótimos em matemática, né? Em ciências, na história, na geografia, né? No intelecto. E aí a gente vai vendo geração após geração o número de aumento de crianças com ansiedade, com transtornos de desenvolvimento, porque foi negligenciada toda essa parte que tem por trás do neurodesenvolvimento, que não só o desenvolvimento intelectual. E outra coisa... E até o desenvolvimento intelectual tem níveis, né? Uma coisa é você... Os indicadores são sempre em cima de matemática e português. Isso. História já vai mais para baixo, filosofia mais ainda, ciência depende... Eu ia justamente tocar nisso porque, assim, quantas pessoas não realmente colocaram as crianças como protagonistas delas mesmas, do mundo delas, e entenderem que elas têm potenciais diferentes, que não adianta você querer nivelar todas e chegar todas no mesmo potencial, né? Você tem que dar condições dela desenvolver o próprio potencial dela. Isso. E isso eu queria te dizer, assim, como que é lá na morada, quando vocês identificam uma criança que precisa de uma atenção especial. Eu sei que a Morada é uma escola muito, vamos dizer assim, a gente usa o termo do momento, inclusiva, né? E que dá essa atenção diferenciada. Como que essa criança é, de fato, incluída nesse neurodesenvolvimento lá no método Montessori? Assim? Olha, eu fico até orgulhosa em dizer que, para responder essa pergunta, eu preciso te dizer como que acontece com qualquer outra criança, inclusive as típicas, né? E as que não são neurodivergentes. Porque essas diferenças acontecem até em crianças típicas. Então, obviamente, crianças que têm, vamos dizer, têm um desenvolvimento cerebral saudável. Elas não têm nenhuma questão, nenhum atraso, nada. São totalmente típicas. Eu gosto de usar essa palavra totalmente porque eu acho que se a gente... O que é o normal, o que é o típico, né? Tem gradações aí, variações. Se a gente pegar crianças com a mesma idade, do mesmo nível social, sem nenhuma questão neurodivergente, que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, na mesma cidade, essas crianças não são iguais. E elas não são iguais nem em suas capacidades, nem em suas habilidades. Uma sociedade, ela precisa de bons técnicos, ela precisa de arte, ela precisa de dançarino, ela precisa de uma série de habilidades que muitas vezes não vão ser medidas pelo português e pela matemática. Mas, para além disso, cada criança vai aprender de um jeito e vai se desenvolver de um jeito, né? Então, quando você fala em pediatria, você fala lá, as crianças vão andar mais ou menos entre 9 meses e 1 ano e 3 meses. Nós estamos falando de crianças sem nenhum tipo de comprometimento. Mas o que faz uma criança andar com 9 meses? O que faz uma criança andar com 1 ano e 2? É a criança. Claro, se tiver um ambiente que de mais liberdade ou menos, isso pode facilitar ou não, pode dificultar ou não. Mas o que adianta eu falar para uma criança que ainda não está pronta, que ela com 9 meses ela tem que andar, porque o coleguinha dela de 9 meses já andou? E às vezes essa criança no reloginho biológico dela, ela vai andar lá só depois de 1 ano. Não adianta eu forçar uma criança, eu preciso fazer essa construção. Então, o que a gente faz na Morada do Mundo é um olhar individual para cada criança, independente de neurodivergências, independente de atipicidades. Então, a gente tem, para cada criança, um planejamento individual. Então, eu olho para uma criança e falo... Lembrando, né, gente, que educação infantil, ela não é um lugar para as crianças ficarem vivas e felizes enquanto os pais vão trabalhar, né? Existem objetivos que você precisa cumprir, inclusive nacionalmente determinados, para o desenvolvimento dessas crianças. E nesse ponto, nós podemos ter muito orgulho do Brasil, porque a legislação brasileira, nesse sentido, ela é muito bonita e muito completa. Mas se você tem lá, no que a gente chama do BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que é comum a todas as crianças, qual seria o mínimo do desenvolvimento que todas as crianças deveriam atingir. E na educação infantil, a gente fala em habilidades e competências. Então, a gente olha para uma criança e fala, olha, pela idade dessa criança, mais ou menos, ela já deveria ser capaz, por exemplo, de segurar um copo sem grandes dificuldades. Então, essa criança ainda não tem essa firmeza nessa mão. Essa firmeza nessa mão é uma habilidade que a gente precisa desenvolver para essa criança. Então, eu vou lá falar para a criança X que ela precisa, por exemplo, desenvolver melhor a firmeza naquela mão.
eu percebo nessa mesma criança que ela, por exemplo, ainda tem dificuldade no vocabulário. Ela ainda não conversa de uma maneira que talvez ela pudesse conversar. Estou falando aí de crianças bem pequenas, 1 ano, 2 anos. Então, eu posso ajudar essa criança a desenvolver a linguagem dando vocabulário para essa criança. Então, eu vou lá no planejamento individual dessa criança e vou colocar, desenvolver o vocabulário. Se é uma criança, por exemplo, que ainda está com a caminhada, com a marcha ainda um pouco instável, que ela precisa ainda desenvolver mais esse equilíbrio ou essa lateralidade de alguma forma, a gente vai lá colocar, desenvolver a lateralidade, desenvolver a marcha. E aí eu vou pensar, dentro do meu espaço montessoriano, quais são os materiais que eu tenho ou quais são os tipos de atividade que eu posso propor para essa criança para ela desenvolver essas habilidades que ela precisa. Isso a gente faz para todas as crianças, todos os meses. Isso a gente vai fazer checagem com a família, vai fazer checagem com todos os profissionais ali envolvidos. Então, não é só a responsabilidade é da professora fazer, mas os auxiliares vão falar, né? Então, essa criança ainda está confundindo fonemas, né? A gente tem uma idade que é muito comum da criança falar, né? Como que eles falam? O bicoto de totolate, né? Põe T em tudo. Então, a gente ainda está com essa dificuldade. Então, vamos trazer mais vocabulários nesse sentido. Quando você vem com uma criança atípica, o olhar é o mesmo. Quais são as habilidades que essa criança específica ela precisa desenvolver? E vamos fazer exatamente o mesmo planejamento individual e pensar quais são os materiais que eu tenho em sala ou quais são as atividades que eu posso propor para essa criança que vai desenvolver as habilidades que ela precisa desenvolver. Se é uma criança com grandes comprometimentos, a gente vai também trabalhar com os profissionais de saúde que atendem essa criança em alguma instância, né? Então, às vezes você tem uma psicóloga, às vezes você tem uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, né? E aí a gente vai trabalhar, olha, como que é essa criança aí? O que você está trabalhando com ela? Qual a dificuldade que você percebe? E colocar um pouco disso no planejamento. Mas eu falo isso de novo, isso serve para crianças típicas e atípicas. Porque a gente está vivendo ainda, por exemplo, os filhos da pandemia, em que as crianças típicas e consideradas saudáveis vão ter algumas necessidades muito específicas, que às vezes vão precisar de acompanhamento médico ou algum outro tipo de profissional de saúde, que a gente precisa trabalhar em conjunto. Mas a partir do momento que você olha habilidades e necessidades da criança, é fácil você pensar em estratégias. O que vai fazer é que, às vezes, essas estratégias obviamente, vão ser diferentes para um para outro e vai ser adaptada um para outro, né? Então, eu posso dar alguns exemplos. A gente teve uma criança que era uma criança com baixa visão. Época de pandemia. As crianças ainda não podiam ter livre acesso aos materiais, porque cada vez que uma criança tocava no material, a gente tinha que higienizar tudo para devolver. Então, a gente criou com essas crianças um local onde elas colocassem o material que elas trabalhassem e aquilo seria higienizado antes de retornar para a prateleira. O que a gente pensou um tapete desses no chão, que é o tapete que elas usam, e botamos uma fita zebrada em volta. Bom, do momento que entrou uma criança com baixa visão, essa estratégia não serve para ela. Então, o que a gente fez? Colocou ao lado da fita zebrada uma lixa. Então, ela sabia que no tapete da lixa ela iria poder botar aquele material. Né? Se é uma criança, por exemplo, que tem alguma dificuldade de movimento, a gente sabe que essa criança vai precisar de mais estímulos ou de mais atividades que incluam o movimento. Se é uma criança que tem alguma deficiência física, o espaço ou os materiais vão precisar de alguma adaptação física, né, para que ela pegue isso, né? A morada do mundo, especificamente, ela já foi pensada arquitetonicamente para não ter esses problemas da inclusão. Então, a gente já tem acesso em rampas, o banheiro já é um banheiro compatível com cadeira de rodas para a turma de 3 a 6, né? Porque uma criança, antes disso, ela não vai sozinha ao banheiro. Então, a gente já pensou um ambiente em que essa questão física não fosse um problema. Mas, do ponto de vista intelectual, não faz grandes diferenças, porque eu estou pensando individualmente cada criança. Isso é muito interessante, porque assim, eu falei, vou usar a palavra inclusão, porque é a palavra do momento, que foi um conceito importante que se trouxe para as escolas tradicionais. Muito! De incluir essas crianças, você mesmo colocou, com desenvolvimento atípico, né?
Mas eu acho que já tem que se dar o próximo passo, que é chegar a este nível de entendimento da escola montessoriana, que vai além da inclusão, né? Um conceito muito interessante que eu contato estudando neurodesenvolvimento, que é não ser uma escola inclusiva, é ser uma escola exclusiva, não excludente, não me entenda bem, exclusiva. Porque as crianças têm exclusividade porque são seres individuais. Independente se tem um comportamento típico ou atípico, em um dado momento elas vão precisar de um olhar diferenciado. E isso eu vi muito lá na Morada, né? Eu acho que é feito de uma maneira tão natural, justamente porque tudo já é pensado nas diferenças e não nas semelhanças das crianças, como é a escola tradicional, né? Isso é que é muito legal. E aí, o potencial da criança que ela tem, se ela tem alguma limitação, por exemplo, da baixa visão, a escola proporciona a ela um ambiente adequado, desenvolver as outras habilidades de uma maneira que eu acho que a escola tradicional não consegue. Eu acho que isso é uma das vantagens, assim, muito, muito superiores da escola Montessori em relação à educação tradicional, eu acho. E um princípio da escola montessoriana que eu acho que é fundamental para isso é a noção de agrupamento etário. Ah, legal. Fala aí, como é que é isso daí? Então, nós não trabalhamos nas escolas montessorianas, vou falar de uma maneira geral, você vai encontrar escolas montessorianas que não trabalham assim, até por brigas de legislação, né? Principalmente quando a gente fala de educação infantil, é difícil falar, na escola montessoriana é assim, porque a legislação infantil ela é municipal. Então, vão ter coisas que vão variar de cidade para cidade, em termos de exigências e limitações. Certo. Até aqui na Grande Vitória, né, tem coisas que mudam de Vitória para Vila Velha, né, que são possíveis lá, que não são possíveis aqui e vice-versa. Mas, de maneira geral, um dos princípios básicos da escola montessoriana é o agrupamento etário. A gente não trabalha com séries. A gente trabalha com grupos de crianças com idades diferentes juntas. É como se a gente tivesse 3 séries no mesmo ambiente. Então, a gente vai trabalhar com grupos de 0 a 3 anos, de 3 a 6, e quando você vai para o fundamental também, você trabalha de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 15. E eu cheguei até a oportunidade de fazer estágio numa escola, meu estágio era em educação infantil, mas de poder vivenciar que eles tinham um ensino médio, que é uma única turma, que é o 1º e 3º ano junto, que aí você tem de 15 a 18. Essa repetição, né, 0 a 3, 3 a 6, porque aí depende da data de corte que a legislação prevê, sim, né? Dependendo da data que a criança faz 3 anos, ela está na agrupada 1 ou já foi para a agrupada 2. E isso é muito interessante por vários motivos. Um é esse que você falou. Você já parte do princípio que as crianças são diferentes. Numa série, que a gente fala, né? Numa seriação, que são essa primeira série, são as crianças de 6 anos. Segundo ano agora, né? Mas assim, isso é mentira. Por quê? Primeiro isso que eu falei, que se as crianças nascerem no mesmo dia, na mesma hora, elas já são diferentes. Mas a verdade é que, por conta da data de corte, você vai ter idades diferentes naquela sala. Você finge que não, mas você vai ter. Então, se você pensar que, nacionalmente, a data de corte é 31 de março, quando eu falo assim, essa sala é a sala de 1 ano. Significa que crianças que fazem 1 ano até 31 de março daquele ano letivo estão nessa sala. Se eu tenho uma criança que faz 2 anos no dia 1º de abril, ela também está nessa sala. Na Montessori, sim. Na tradicional. Não, na tradicional. Na tradicional. Porque é aquela idade em 31 de março. Ah, sim. Então, você vai ter numa sala... Estou falando de uma escola tradicional. Essa é a sala de 1 ano. Eu vou ter crianças que acabaram de fazer 1 ano. Então, crianças que fizeram 1 ano, sei lá, em fevereiro e março. Sim. E eu vou ter crianças que estão fazendo 2 anos. Crianças que vão fazer, por exemplo, em abril. Sim. As crianças vão fazer 2 anos em abril. E todas... toda a escala de cinza entre uma coisa e outra. E aí você quer me dizer que eu vou ter numa sala de 1 ano, criança de 1 ano, criança de 1 ano e meio e criança de 2 anos, e elas têm a mesma necessidade? Que eu consigo que elas façam mais ou menos, porque também ninguém tem noção na seriação que todo mundo sabe. Nessa fase da vida aí, alguns meses fazem diferença total. Demais, né, no desenvolvimento da criança. E isso é verdade para qualquer idade. Então, assim, eu parto da pressuposição de que elas estão ali mais ou menos na mesma idade, que tem mais ou menos... Porque qualquer professor consciente sabe que essas crianças são diferentes, né? E eu falo para esses professores conscientes, não para quem brinca de educação.
E a gente tem profissionais muito bons de educação hoje aí nesse país que é capaz de fazer isso. Sim. Mas a partir do momento que eu falo, olha, eu tenho crianças de 3, de 4 e de 5 anos nessa sala, eu já não posso pensar uma coisa que mais ou menos atenda todo mundo. E talvez fazer uma adaptação para o mais novinho, e talvez fazer uma adaptação para o mais velho, ou então falar para o mais velho, lida aí com a sua frustração de que está fácil demais, porque aqui a gente tem que nivelar na média, e virar para a família e falar assim, corre com um professor particular com esse mais novo, porque ele precisa acompanhar essa média aqui. Você passa uma régua mediana, quem está em cima vai ficar travado, quem está embaixo vai ter que correr atrás. E a mediana, né? e aí a média... Dificilmente alguém está na média. A média é a média. A média é uma ilusão matemática. Você vai ter as pessoas um pouquinho acima, um pouquinho... Aí você faz uma educação que é para ninguém. E aí na Montessori, quando você agrupa... Quando você agrupa, primeiro que o profissional de educação tem muito claro que ele tem coisas diferentes. E ele precisa pensar individualmente. Você não tem como fazer um aulão para todo mundo numa agrupada, porque não funciona. Segundo, as crianças ganham com isso. Primeiro que quem tem 2 filhos sabe, você vai saber, deve estar sabendo isso agora, talvez o Levi esteja muito novinho, que o segundo vai aprender as coisas com muito mais facilidade, porque tem o primeiro de espelho. Né? Quem tem crianças que convivem com os primos, sabe que os mais novos vão desenvolvendo numa velocidade muito maior. Então, é a que a gente fala da educação pelos pares. Os mais novos aprendem com os mais velhos. A mãozinha deles é parecida. O cérebro deles é parecido. Eles raciocinam de uma maneira mais parecida. É muito mais fácil uma criança aprender com outra criança do que aprender com um adulto. Mas os mais velhos também ganham. Porque eles vão ter que desenvolver espírito de liderança e eles vão ter que fazer o que a gente chama do refinamento dos seus conhecimentos e do seu movimento. Eu não posso sair correndo desembestado com toda a minha força de 5 anos numa sala que tem crianças que acabaram de fazer 3. Eu preciso ter um autocontrole maior. Eu entendo que se eu vou fazer uma proposta de uma brincadeira, não adianta eu fazer uma coisa muito complexa que o de 3 anos não vai entender. E aí eu começo a vivenciar a diversidade, a vivenciar essa inclusão, e aí eu estou falando independente de atipicidades. Aí a gente vai desenvolver questões. E aí, hoje eu sou mais novo. Aí depois eu sou mais velho. Aí eu passo para a agrupada 2 e eu viro um mais novo de novo. Então você vê muitos exemplos disso, né? Então eu lembro a gente teve uma criança que foi sensacional, que ela entrou e eu vi esse corte que você falou da gente, né? Do copo de vidro, do talher de metal. A gente trabalha com vidro, que é aquilo que a gente falou do controle do erro, né? Um copo que cai no chão e quebra, a criança viu que ela pegou errado. Não precisa um adulto falar que ela pegou errado. E aí ela vai aprender a pegar até não cair, né? E aí tinha uma criança que ela comia e ela tinha muita dificuldade de comer sozinha. Era aquela criança que fazia, assim, 3 metros quadrados de comida durante a refeição. Ela tinha feijão no cabelo, ela tinha feijão na sola do pé, que a gente não sabia como que ela conseguiu botar feijão na sola do pé. E aí, a primeira vez que ela quebrou um copo na sala, ela entrou em pânico. E a gente foi explicando, olha, não tem problema, é só um copo. A gente limpa, né? A gente já ensina para as crianças as regras. As crianças sabem, ó, quebrou um copo, fica parado. Que um adulto vai te retirar e a gente vai fazer a limpeza. E aí, hoje em dia, as crianças já sabem, os mais velhos já falam, fica parado. E aí, pegam as cadeiras, vamos fazer a interdição. Aqui só pode passar depois que um adulto vier. E aí, a gente recebeu, essa criança está no nosso 2º ano, a gente recebeu uma outra criança que começou a fazer muita sujeira e ela começou a ficar envergonhada. E ela falou assim, não se preocupa não, depois a gente limpa. Aí ela virou para a professora e falou assim, quando eu comecei aqui eu fazia muita sujeira, não é? Agora eu quase não faço farelo. E aí ela, tipo, você ouvir isso de uma criança é muito diferente se você ouvir isso de um adulto. Com certeza. Sabe? E aí às vezes aconteceu de um adulto derrubar uma coisa no chão e ficar muito... chateado, né? E aí vinha a criança e limpava assim, tudo bem, a gente limpa. Tá tudo bem, a gente limpa. Né? Então, assim, essa vivência social só um agrupamento possibilita. Com certeza. Olha só, para as mães que estão nos assistindo aí, que ficaram algumas dúvidas aí. Beleza, eu já entendi que as crianças vão desenvolver habilidades motoras, autonomia, né? Elas têm lá uma pia da altura delas, os talheres, os copos elas vão usar, elas que recolhem, ajudam a limpar do jeitinho delas, né? Isso, elas que lavam.
elas têm autonomia para ir ao banheiro, porque o banheiro é todo adaptado para elas. Autonomia de guiar o seu próprio ensino, sempre tutoradas. Mas aí a mãe fala assim, mas não acredito não. A criança lá na escola montessoriana, ela aprende mesmo as outras coisas para passar depois por uma escola tradicional? E aí, como é que estão os alunos da morada aí nas outras escolas por aí? Olha, eu vou ser ousado o suficiente para dizer que aprende até mais. Geralmente as pessoas se assustam com os conteúdos que as nossas crianças aprendem. Justamente porque se você parte é ótimo, né? Mas se você parte do interesse das crianças e da curiosidade das crianças, as chances de você ir se aprofundando nesse assunto é muito maior. A gente sabe que quando uma criança, sei lá, ela tá vidrada em dinossauro. Essa criança vai saber o nome de todos os dinossauros. Sim. Ela vai saber qual é a era que ela estava no dinossauro. E aí, se você usa isso para trazer para matemática, você usa isso para trazer para alfabetização, você usa essa vontade, você vai desenvolver muito mais. Só que ela não vai perceber isso, né? Então, a gente brinca que uma criança que está numa boa escola montessoriana, quando você pergunta para ela assim, onde você aprendeu isso? E ela fala assim, não, quem te ensinou isso? Ela fala assim, ninguém. Eu aprendi sozinho. Que é esse papel que a professora tá ali, né? Então, eu lembro que o meu filho falava assim, ninguém me ensinou, eu percebi. Ele falava, eu percebi. Aí, tem um mês de projeto sobre isso na escola. Mas ele sequer percebeu que aquilo era um projeto da escola, né? Então, assim, eu vejo crianças que têm muito mais vocabulário, que não têm grandes dificuldades de alfabetização. E aí, eu acabei de voltar, né, na última semana, quinta, sexta e sábado, eu estava participando de um congresso nacional de Montessori, com pessoas do Brasil inteiro. Aliás, tinha até convidados internacionais. E alguns trouxeram, inclusive, pesquisas científicas. A gente teve, né, uma rodada de apresentação de trabalhos científicos. E a gente tem algumas pesquisas, inclusive, que comprovam que escolas que vieram de uma educação montessoriana, elas têm um desenvolvimento melhor de aprendizado mesmo, nos índices, nos marcadores, inclusive de provas, né, internacionais, de avaliações internacionais, muito melhores do que a média das crianças. Inclusive, uma coisa que me surpreendeu muito, me surpreendeu não, né, porque isso já era... eu já acreditava nisso, mas me surpreende que tenham conseguido medir isso, porque geralmente não se fazem pesquisas nesse campo, que as crianças que tiveram só uma educação infantil montessoriana e foram para uma escola tradicional, elas se alfabetizaram mais rápido, elas tinham mais vocabulário, elas tinham redações melhores e elas tinham uma capacidade de contação de história, porque isso foi feito uma avaliação, inclusive, em oficinas de contação de história. Elas tinham mais complexidade nas histórias narradas do que as escolas das crianças que não tiveram uma educação montessoriana. Eu não ia falar assim do Caio, porque senão eu ia falar que eu sou pai babão. Mas isso é nítido, a gente percebe muito isso. Mas, assim, infelizmente, aqui na Grande Vitória, a gente não tem disponibilidade da escola Montessori seguir além da educação infantil, pelo menos não aqui em Vila Velha pra gente. Então, a gente precisa ir depois para tradicional. Então, isso vai ser uma preocupação das mães também. Então, para não dizer que eu sou um pai babão, vou perguntar, então, das outras crianças lá, a adaptação de uma criança que vem de uma educação infantil Montessori para uma escola tradicional. Olha, a gente é uma escola recente, né? A gente está no 3º ano letivo. A gente vai fazer 4 anos agora, em novembro. E por ser uma escola seriada, a gente tem poucas crianças que deixam a escola todos os anos. Então, a gente tem aí uma meia dúzia... Acho que agora a gente... Um pouco menos de 10 crianças que saíram da escola e foram para a educação tradicional. Nenhuma teve dificuldade de adaptação. A dificuldade de adaptação, muito entre aspas, que algumas podem ter, é justamente que elas não vão se conformar com algumas regras que não fazem sentido. Elas vão ser crianças questionadoras. Então, para algumas escolas, isso vai ser percebido como uma dificuldade de adaptação, né? Então, do tipo assim, é muito lindo os relatos que a gente já tem, sendo uma escola tão recente, não no sentido que eu duvidava de alguma forma que fosse assim. Mas por isso, nós estamos numa época pré-pandemia, né? A gente abriu a escola com máscara, né? Até setembro do ano passado a gente estava com máscara na escola. Então, eu tinha um pouco da dúvida do quanto que
esse Montessori, né, pós-pandemia, poderia impactar essas crianças. E as histórias são lindas. Então, desde coisas muito filosóficas, como uma criança, depois de um mês na escola tradicional, virar para a mãe e falar assim, olha, aqui não é colaboração igual Namorada do Mundo. E aí a mãe pensa, então aqui é o quê? E a criança fala, olha, eu não sei o que é, mas não é colaboração. Então, ela ter percebido isso, além de deixar muita gente orgulhosa, ela sequer tinha o vocabulário competição. Aliás, deixa eu até fazer essa correção. Eu falei que as crianças Montessori, elas foram melhor que a média em todos os índices. Não, elas ficaram muito abaixo em um índice, que eram jogos competitivos. Então, nesse ponto, a gente perdeu de lavada para a escola tradicional. Eu aceito. Eu considerei uma vitória. Então, a gente tem relatos, assim, de crianças que se alfabetizaram. A gente não obriga que a criança saia alfabetizada de uma escola infantil montessoriana. Na média, elas saem. Mas, geralmente, a gente não é uma preocupação. Então, no nosso primeiro ano de escola, a gente tinha crianças que sabiam ler e escrever já, criança que só sabia algumas letras, muito separadamente, e tinha uma criança que ficou com a gente 6 meses se recusando a pegar um lápis. Essa criança se recusava a pegar o lápis. A gente trabalhou com ela só consciência fonológica, que é a nossa base da alfabetização fonética, e essa criança não teve nenhum atraso na alfabetização dela. Ela entrou na educação, no ensino fundamental, na educação tradicional, sem saber escrever o próprio nome. Na visão tradicional. A gente sabia que ele sabia escrever o próprio nome, mas ele se recusava a pegar no lápis. Em 3 meses, 4 meses, essa criança estava praticamente alfabetizada. Então, assim, a gente viu questionamentos do tipo, por que eu não posso ajudar meu amigo se eu já acabei? E aí, às vezes, isso pode ser um problema na escola. Aí você vai chamar isso de um problema de adaptação? Eu já tive, inclusive, assim, olha, eu não gosto de terminar tudo que eu terminei e ficar aqui parado, olhando pro nada. Eu não posso sair da cadeira. E aí, esse foi muito bonitinho, porque a professora falou assim, mas o que você fazia quando você terminava? Eu ia escolher alguma coisa para eu fazer. Eu ia pro cantinho da leitura. Ele contou que tinha um cantinho da leitura na sala montessoriana, que é um cantinho bonitinho com tapetinho, com os livros. E aí a professora da escola tradicional criou um cantinho da leitura na sala com algumas revistinhas e falou assim, olha, quem terminar antes pode pegar uma revista para ler. E aí essa criança voltou feliz que ela tinha feito uma mudança na organização da sala. Então, é com muito orgulho que eu vejo que, claro, na minha visão, seria muito melhor que a gente pudesse ter Montessori para todas as crianças em todos os níveis. O fundamental ainda é um sonho para mim, que eu espero um dia poder realizar. Isso aí era a minha próxima pergunta. Vamos lá. O que está faltando para a gente subir mais uns 4 andares e ampliar? Porque assim, não adianta só subir prédio, porque isso é uma coisa também que é maravilhosa no Montessori, né? Tem que ter área livre, tem que ter natureza. É obrigatório ter esse contato com a natureza, isso faz parte do neurodesenvolvimento da criança. Então, as escolas hoje estão encaixotando as crianças, né? É concreto, tira o que é grama, põe grama artificial, é um negócio louco, assim. E às vezes a pedido de algumas famílias, tá? Sim, eu falo, meu Deus, porque as famílias pediram que as crianças estão chegando sujas em casa. Então, assim, a gente ouve muito isso. Então, assim, não das nossas famílias tanto, né? Sim. Que as nossas famílias estão lá justamente por isso. Mas a gente ouve muito de algumas escolas falando assim, não, mas se eu entregar a criança suja desse jeito, eu vou perder a matrícula. Você sabe que assim, né? Você lembra, né? No nosso feedback, né? Que o Caio não teve dificuldade de adaptação. Teve a dificuldade de adaptação habitual de uma criança que está trocando de escolas, que é uma criança tímida até fazer os amigos. Quem teve dificuldade de adaptação mesmo foram os pais, que até hoje estão tentando se adaptar à escola tradicional e não conseguem. Então a gente bateu um gancho para a Renata e falou, pelo amor de Deus, me ajuda. Como que nós vamos lidar com isso? Vocês sabem que vocês são uma família que são muito citada, que é muito citada lá na escola, principalmente para visitas de novas crianças, tá? Cito você. Porque depois que eu recebi um áudio, eu falei assim, nunca achei que fosse sentir saudade de arear uma blusa. Como chega limpo esse uniforme, tem alguma coisa errada. Eu falei assim, quando as famílias reclamam, eu falo assim, ainda vai ter saudade dessa blusa suja. Isso aí, fica trancado o menino dentro da sala, né? O menino tem que ser criado livre, né? Então, assim, você já percebeu também que eu acabei me tornando mais um adepto, não só do Montessori na educação, mas do Montessori em casa, né? Porque a gente dá para trazer muitos conceitos do Montessori para a nossa vida pessoal. Eu acho que um dos méritos da Morada do Mundo foi essa. Não foi só para o Caio no aprendizado escolar dele, né? Foi para o aprendizado da família. E eu acho que as famílias que estão lá são muito assim.
né? Elas estão indo lá também para elas aprenderem, os pais aprenderem muito isso também. E é bom deixar claro que isso é maravilhoso, tanto para a família quanto para a criança, mas que isso também não é necessário. Porque muitas falam assim, eu não vou me matricular aqui porque eu não tenho paciência para aprender, e aí eu vou fazer tudo diferente em casa, então não adianta. Adianta. Né? Criança tem essa capacidade de adaptação. A gente não precisa virar educador montessoriano para o nosso filho estudar numa escola montessoriana. Né? Isso é muito importante. E é bom entender também que quando a gente fala de colocar a criança no centro, ou, entre aspas, respeitar a vontade da criança, é no mesmo sentido que a gente respeita a vontade de um adulto. E cada um com o seu nível de conhecimento. Se um adulto é meu chefe, obviamente, a capacidade dele de estar naquele cargo diz que ele vai tomar algumas decisões que ele não vai respeitar a minha opinião. Né? Então, assim, não significa que essa criança não tem limite, que essa criança não tem regra, que essa criança tem a mesma voz que um pai ou uma mãe numa decisão, por exemplo, de onde que eles vão morar. Né? Ou se a criança vai decidir se ela vai escovar o dente ou não, se ela vai decidir se ela vai tomar o remédio ou não. Mas quando você fala de trazer esses conceitos montessorianos para casa, na verdade, porque isso facilita a sua convivência com a criança. Né? Porque você entende como que aquele cérebro funciona. E aí, a partir do momento que você entende como que ela pensa, como ela funciona, você cria uma vida mais harmônica. Né? Então, assim, muitas das coisas que a gente faz com as crianças hoje, se a gente fizer com adulto, a gente vai preso. É assédio moral, físico, é violência, é agressão. Por que uma criança pode? Né? Então, é muito mais nesse sentido de trazer as coisas para a família do que quando a gente fala de trazer para a família, transformar a casa numa escola, comprar um monte de material montessoriano, né? Porque agora eles colocam até coisa que não faz sentido como Montessori. Né? Outro dia a gente viu assim, rede Montessori, berço Montessori. Gente, se a criança não tem livre acesso, se a criança não consegue usar sozinha, não é Montessori, né? Então, assim, não existe brinquedo montessoriano, existe material de desenvolvimento com um objetivo específico, que precisa ter uma série de critérios para aquilo ser considerado um material que é possível de estar na sala. Tem que isolar uma qualidade. Eu não posso trabalhar som, cor, forma, tudo ao mesmo tempo. Tem uma série tem uma ciência por trás, né? Então, às vezes, as pessoas têm uma noção de que tá tudo muito solto, que lá é tudo muito livre, que eles fazem o que quiser, mas aí eu vou falar de um jeito bem marqueteiro, porque a gente quer que as crianças pensem assim, sabe? Elas acham que elas estão tomando todas as decisões e com isso elas vão fazer com muito mais boa vontade. Mas a gente tá aqui, ó, por isso que a gente usa muito mais a palavra guia montessoriano do que professor. Professor, eu vou ensinar alguma coisa. Guia, eu vou guiando. Ó, vem mais pra cá, que você tá precisando mais pra cá. Vem mais pra cá. Olha, o que você acha dessa ideia? A gente já tem aqui uma carta na manga, um plano A e um plano B. Né? Essa criança precisa trabalhar a pega no lápis. A gente trabalha a pega fora do lápis, vamos deixar claro, né? Mas vamos supor que essa criança já está na fase de pegar o lápis e ela não quer. Ela pode fazer um desenho, ela está pegando no lápis. Ela pode fazer um número, ela está pegando no lápis. Ela pode fazer uma letra, ela pode estar pegando... Tem várias maneiras de se pegar no lápis. Se o meu objetivo é que ela pegue no lápis, por que ela não pode escolher para que ela vai pegar no lápis? Então, se o meu objetivo é trabalhar geografia, aí eu estou falando, por exemplo, do ensino fundamental, que seja um conteúdo muito específico, que eu vou, sei lá, que seja que eu quero trabalhar fronteiras com aquela criança. Se ela vai trabalhar isso em forma de música, em forma de teatro, escrevendo um texto, fazendo um desenho, fazendo uma coisa artística, que diferença realmente faz? Eu acho que faz uma diferença, porque ela vai aprender mais, porque ela vai aprender com prazer, com prazer. Gosto. É isso. Então é isso. Maravilha. Olha, que pena que nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. A gente poderia ficar falando de Montessori aqui o dia inteiro, Eu sou faladeira, então eu no podcast é um perigo. Cada resposta demora meia hora. Olha só, queria que você deixasse, então, um recado de uma apaixonada pela Montessori para as famílias. E, por favor, fale da Morada do Mundo pra gente, aqui em Vila Velha, para quem quiser achar vocês. E para os empresários que quiserem expandir a Morada, mais turmas, vamos passar para o Fundamental. O Levi tá ainda, dá tempo de eu colocar o Levi e o Caio lá. Eu posso contar uma historinha? Vai. Eu fui para esse congresso agora e deixei meu filho com a avó para eu poder ir para esse congresso. E aí ele sempre me pergunta, mãe, quando é que você vai fazer a agrupada 3? Né? Que ele tá na escola tradicional. Eu falei, daqui a pouco eu vou fazer a agrupada 3, mas você já vai estar na agrupada 4. E agora ele pergunta, quando é que você vai fazer a agrupada 3 e 4? E aí eu falei assim, olha, é uma questão de dinheiro, mas no momento também tem que estudar, né? Porque é
que a gente chama de plano de desenvolvimento, né? Uma outra forma e tal. E aí, quando eu falei que ia para esse congresso, ele, o que faz nesse congresso? Eu falei assim, a gente vai estudar sobre Montessori. Você vai aprender a fazer agrupada 3? Agora que você vai aprender a fazer agrupada 3? Eu falei assim, ainda não, mas a gente chega lá. Mas para quem quiser nos conhecer, nós estamos no centro de Vila Velha, praticamente em frente ali ao santuário, pertinho da pracinha central. Nas nossas redes, vocês podem nos procurar no Instagram e no Facebook, né? @Morada do Mundo. Já estamos abrindo... já estamos em rematrícula e até semana que vem, daqui a um tempo, a gente já deve abrir matrícula. Nesse momento, as matrículas já estão abertas para as vagas remanescentes, né? Então, assim, quem tiver interesse pode nos procurar. Mas o que eu queria muito mesmo é a gente pensar, falar para as famílias, né, como esse recado final, é a gente pensar o que a gente espera do futuro dos nossos filhos. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu quero que meu filho seja um bom profissional. Eu quero que meu filho seja feliz, que tenha sucesso na profissão dele. A gente precisa entender que as profissões que nossos filhos vão ter quando eles forem adultos, muitas ainda nem existem. Então, o que vai ser mais importante, né? Um conhecimento específico de alguma profissão, de alguma coisa específica, ou que essa criança seja capaz de aprender sozinha, que tenha amor pelo aprendizado, que ela seja capaz de fazer correlações entre aquilo que ela lê, que ela estuda, que ela tenha iniciativa, que ela não tenha medo de errar, que ela não tenha medo de experimentar algo novo, que ela tenha habilidades sociais, emocionais. E como que ela vai ter esse tipo de habilidade se ela é obrigada a obedecer coisas que não fazem sentido? A gente fala para a criança, faz o que eu estou falando, me obedece, me obedece, me obedece. E aí lá na frente a gente fala, a gente quer líderes que tenham iniciativa, que pensem fora da caixa. Mas como que ela pode aprender a pensar fora da caixa se ela vai ser punida por isso em algumas escolas tradicionais e em algumas famílias? Né? Então, assim, não adianta que a gente desenvolve a obediência para uma coisa específica. Ou eu aprendo a obedecer e fazer aquilo que me falaram fazer, ou eu aprendo a questionar. Isso não significa que eu vou ser uma criança mal criada. Significa que uma regra ela vai precisar ter sentido. Não vai ser só porque eu sou adulto e eu quero. Né? Então, como que a gente quer que essa criança seja feliz ou bem-sucedida num mundo que a gente ainda não sabe como é? Num mundo que definitivamente não tem nada a ver com o mundo de 100 anos atrás, mas a gente quer que ela tenha a mesma educação de 100 anos atrás. Né? Porque é aquilo, se você pegar uma foto de um carro hoje e uma foto de um carro há 100 anos, são dois objetos completamente diferentes. Se você pegar a foto de qualquer objeto usado para comunicação hoje e de 1 a 100 anos atrás, são objetos completamente diferentes. Mas você pegar uma foto de uma sala de aula hoje e de 100 anos atrás, é a mesma coisa. Como que a gente não admite mais andar de charrete, a gente não admite mais se comunicar por carta, a gente não admite mais viajar a cavalo? E aí eu não estou dizendo que comunicar por carta é errado, que viajar a cavalo é errado ou que usar charrete é errado. Mas que não faz sentido para o que a gente precisa no mundo de hoje usar isso como a forma principal de comunicação ou de deslocamento. Como que eu entendo que tudo isso evoluiu, mas eu falo que a educação eu posso fazer a mesma que fizeram os meus pais e os meus avós? E eu falo de novo, não significa que nossos pais e nossos avós fizeram errado. Mas aquilo foi para um contexto que não existe mais hoje. Então, se a gente percebe que os contextos mudaram e a gente não acha que seria uma coisa positiva usar as mesmas ferramentas e as mesmas metodologias para a indústria, para a medicina, para qualquer coisa de 100 anos atrás, por que a gente vai fazer isso com a escola? E, principalmente, por que a gente vai fazer isso com as crianças? Que hoje a neurociência fala da sua plasticidade cerebral. Que a criança até os 6 anos, ela vai entender como funciona o mundo. Ela vai entender se no mundo vai ser valorizado quem pensa fora da caixa mesmo ou quem obedece. Ela vai ser se quem tem habilidades sociais mesmo ou é quem sabe marcar prova.
Isso vem inconscientemente depois, quando você cresce. Mas a gente sabe que a maioria dos problemas que a gente tem é coisa que a gente viveu na infância, né? Então, por que não dar a essas crianças uma oportunidade de crescerem mais felizes e mais saudáveis, de uma forma que seja mais compatível com aquilo que é a natureza deles, cientificamente comprovado? Por que a gente vai insistir em algo que a gente está vendo que não dá certo? Que está estatisticamente comprovado. A gente sabe que os indicadores nacionais de educação são ruins. A gente sabe que as melhores escolas, os melhores ensinos do mundo não seguem esse modelo tradicional. Então, por que a gente vai ter medo de tentar uma coisa que seja nova, porque pode não dar certo? E aí, para não ir para uma coisa nova que pode dar errado, a gente vai para algo que a gente tem certeza que dá errado. Né? Então, assim... deem uma chance ao Montessori na vida de vocês. Se não na Morada do Mundo, em qualquer outro lugar. Mas eu garanto que as crianças vão mostrar para você que valeu a pena. Que maravilha. Deixem as crianças serem protagonistas, não é isso? Que maravilha. Renata, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente fica empolgado de ver você falando sobre Montessori aqui. Tá bom? Você falou de matrícula aí, você põe o nome do Levi lá, por favor, na próxima vaga lá. Vou sair daqui com a reserva. Isso, ano que vem nós já estamos lá, quando ele fizer um aninho. Maravilha. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio sensacional do Pé de Moleque. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é hora. Só clicar aqui embaixo. E se esse conteúdo foi importante para você, por favor, compartilhe. Vamos ampliar essa rede de conhecimento e de ajuda das mamães. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.